quadro comparativo de todas as moradas. É importante a gente entender a nossa meta, né? Quando nós não sabemos onde chegar, qual que é a nossa meta, nós temos dificuldades, né, de traçar estratégias para que nós possamos chegar lá. Nós sabemos que todos os batizados têm uma vocação à santidade, mas nós temos dificuldade de saber o que é que a gente precisa fazer e como saber em qual estágio que nós estamos e quais os estágios que nós precisamos avançar. Santa Teresa fez essa coisa maravilhosa para a gente, né, de dividir a vida espiritual em moradas, entendendo aquela palavra de Jesus que fala que na casa do Pai tem muitas moradas. Então ela entendeu que a nossa alma, ela também está inserida nessas muitas moradas e que a nossa alma humana é um castelo e no centro desse castelo está o nosso Deus maravilhoso e que nós podemos chegar a um estado de alma, um estado de santidade, onde nós nos unimos perfeitamente a esse Deus que está no centro de nossa alma. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós vamos aqui entender a diferença de uma morada para outra e quais as características, né, de cada morada, sendo que tem uma interseção, ou seja, tem pessoas que estão ali nas segundas moradas, mas já tem alguns itens que se caracterizam nas quintas moradas. Isso é comum, né? Isso que cada pessoa tem as suas virtudes, mas aqui é de uma forma didática, né, geral, e também de forma predominante em cada uma dessas moradas. Então, para você entrar na sua primeira morada, você precisa abandonar o pecado mortal. O que é um pecado mortal é um dos 10 mandamentos, ou seja, quando você propositalmente, né, sabendo o que está fazendo, descumpre um dos 10 mandamentos, você está em pecado mortal, então você está fora da primeira morada, está fora dessa dinâmica de santidade, ou seja, você está em morte espiritual. E quando você tem como virtude a sinceridade e a dignidade, ou seja, quando você toma a decisão de assumir sua dignidade de batizado, de filho de Deus, com o coração sincero e você abandona os pecados mortais, você entra na primeira morada, né, que é o início da consciência, né, da dignidade de filho de Deus. E eu começo ali a ter uma relação com Deus. Né? Eu saio da morte espiritual e passo a entrar na vida da graça. É o que Jesus falou, né? Meu filho estava morto e voltou a viver. Quando você volta a viver, é quando você volta ao estado de graça, ou seja, você não praticar nenhum pecado mortal. E caso você caia, você buscar com velocidade o sacramento da confissão. Então, quando você entra nessa primeira morada, é quando você abandona o pecado mortal. Infelizmente, a maior parte dos cristãos, né, aqueles que são praticantes, aqueles que servem a Deus, eles ficam aqui nas primeiras moradas, né, eles não avançam para as próximas moradas. E isso é ruim, porque provavelmente essas pessoas vão passar muito tempo no purgatório, né, vão sofrer muito até se purificar plenamente. Né, para que você consiga entrar direto para o céu, a gente vai ver que você tem que estar pelo menos nas sextas moradas. Né? Quem já está na sexta morada é uma alma que vai direto para o céu. Quem está na sétima morada vai direto para o céu e vai direto para o céu de forma bela, né? Ou seja, com uma grande festa no céu, porque é uma alma que já vivia a santidade na terra. Então é importante nós avançar, nós buscarmos avançar na santidade para que nós possamos ir direto para o céu e para que nós possamos ter uma vida plena, né? O nosso Papa Bento XVI, ele dizia que a felicidade aqui na Terra ela é possível e essa felicidade tem um nome e um rosto, que é o nome de Jesus. Então a santidade nada mais é do que nos assemelharmos a Jesus. E quando nós conseguimos avançar, né, da primeira morada para a segunda morada, já vai ter algumas virtudes visíveis em nós. Né?
A primeira virtude é a virtude da humildade e a virtude do arrependimento, ou seja, eu crio mais consciência dos pecados, eu tenho mais consciência de quem eu sou, de quem Deus é, e eu tenho aquele desejo de não ofender a Deus, né? Tenho aquele desejo de não ofender a Deus. E eu passo a ter um maior compromisso com a espiritualidade, com a intimidade com Deus, né? É uma morada que a gente ainda está muito apegado aos consolos de Deus, né? Sentir aquela paz de Deus, sentir aquelas experiências espirituais que nós sentimos no início da nossa caminhada. E a gente ainda é muito apegado a isso, né? É muito apegado aos acréscimos que Deus dá nas nossas vidas. E aqui a gente tem uma tendência a ser um pouco orgulhoso, né? A gente olhar as pessoas que estão fora das moradas e olhar com julgamento, né? As pessoas que ainda estão nas primeiras moradas, a gente ainda olha com um pouco de julgamento. A gente ainda não tem ali uma humildade perfeita, né? Mas a gente já começa a ter um coração mais piedoso e passa a ter o desejo de um compromisso maior com Deus. Quando a gente passa para terceiras moradas, aí é quando a gente já tem uma perseverança maior na vida de oração, tem uma perseverança maior na busca da santidade e a gente já não cai mais em pecados mortais. A gente já não cai mais em pecados mortais, a gente já está lutando para não cometer pecados veniais. A gente já tem uma disciplina na vida de oração e foco na santidade. E a gente já consegue vigiar para não cair em tentação e para não desagradar a Deus, né? Uma das características é uma vida já disciplinada e organizada em torno da espiritualidade, ou seja, a espiritualidade já é uma prioridade e um centro na minha vida. Primeiro Deus, depois vem as outras coisas. E ela é caracterizada ali pela busca do jovem rico, né? O jovem rico, ele era fiel aos mandamentos, era uma pessoa boa, mas Jesus diz, olha, se você quer ser perfeito, se você quer ser santo, vai, vende tudo que você tem e me segue. Ou seja, ele teve de se desapegar ao que ele era apegado, que eram os bens materiais, ao dinheiro, para ter uma vida em Deus. Ou seja, ele passa ali por uma luta interior mais intensa, onde você se desapega até das coisas lícitas, né? Ou seja, era lícito, ele trabalhou, ele tinha aqueles bens de forma lícita, não roubou de ninguém, ou seja, não tinha pecado nenhum, mas ele era muito apegado àquilo, né? E Deus chamava ele para uma liberdade interior maior. E quem está na terceira morada é esse que está lutando para ser firme na busca da santidade em Deus e passar para a próxima morada, para a próxima fase. A quarta morada é um nível mais elevado, onde a pessoa que entra na quarta morada, ela tem um coração grato a Deus. Uma pessoa que está na quarta morada, dificilmente você vai ver ela reclamando de alguma coisa. Não reclama mais. É uma pessoa que tem um coração grato a Deus por tudo, inclusive pelas coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Ela crê que aquela coisa ruim que está acontecendo é para melhor servir a Deus, é para aperfeiçoar a sua santidade. É assim que pensa uma pessoa que está nas quartas moradas. E ela glorifica a Deus por tudo, e ela está disposta a se sacrificar, ela está disposta a fazer jejuns, ela está disposta a fazer vigílias, ela está disposta a passar por uma doença para a glória de Deus. E é uma pessoa que já tem uma sensibilidade, ela já consegue ver o toque sobrenatural de Deus na sua vida. Ela consegue perceber nas pequenas coisas da vida o toque de Deus. Ou seja, ela tem uma escuta mais aguçada da ação de Deus na vida dela. Isso já nas quartas moradas, então ela já começa a ter inícios de uma vida sobrenatural. Escuta a Deus com muita mais facilidade. E
As quintas moradas é uma pessoa que, além de tudo que a gente já viu, né, além das moradas anteriores, já conquistadas, ela tem um coração caridoso, um coração que faz o bem, e ela faz o bem sem esperar nada em troca. É aquela pessoa caridosa, aquela pessoa que se entrega às coisas de Deus. Ou seja, tudo ela entrega nas mãos de Deus e ela esquece dela mesma para fazer o bem às pessoas. E ela prioriza tudo na sua vida é Jesus em primeiro lugar. Ou seja, ela foca na entrega total à vontade divina. Ela já consegue escutar a vontade de Deus para a sua vida e ela realiza tudo em sua vida conforme a vontade de Deus. Nas sextas moradas, a gente já tem uma a mais, né? Além de tudo que a gente já conquistou até aqui, a gente passa a ter um coração extremamente generoso. A gente já tem um coração purificado e desapegado das coisas do mundo. E a gente passa a ter um coração misericordioso semelhante ao de Jesus. Assim como fez Santa Teresinha, ela não se preocupava mais com as coisas temporais ou as coisas da vida dela ali no Carmelo. Ela se preocupava com as coisas do mundo. Ela passou a ter um desejo de salvar almas, né? Ela tinha um coração que abrangia o mundo inteiro, todos os missionários. Ela passou a ter uma generosidade de coração muito grande, né? Santa Teresinha, ela era capaz de dizer, olha, Senhor, me manda lá para o purgatório que eu topo ficar lá sofrendo pelas almas que estão lá. Então era um coração assim absurdo, né? Absurdo, de generosidade, aquele coração assim que já está lutando pelo bem da humanidade. Ele tem um coração já unido ao coração de Jesus. Ela já está fazendo ali a sua purificação final, já para entrar nas sétimas moradas. É o que a gente chama de noivado, né? Ela está noivando com Jesus, né? Já preparando a sua alma para entrar no casamento que acontece nas sétimas moradas, né? O casamento místico com Jesus. E ela reconhece a misericórdia divina em sua vida e ela passa a desejar o que Deus deseja. É o momento em que existe um desejo muito grande no coração de quem está na sexta morada da união perfeita com Deus, que vai acontecer na próxima morada. E finalmente a gente chega à sétima morada, né? Santa Teresa, quando ela chegou às sétimas moradas, ela ainda tinha um apego, né, às coisas de Deus mesmo, né? Ela tinha um apego ali aos Carmelos que ela estava fundando, né? Às obras, e Deus disse para ela, olha, é o seguinte, agora você está tendo um matrimônio místico comigo, então é o seguinte, você não vai se preocupar mais com nada, nada nessa vida, nem com minhas coisas você vai se preocupar mais. Pode deixar que eu cuido de tudo que é teu. E você vai se preocupar unicamente com as minhas coisas e viver unicamente para me adorar. E vai viver na minha presença. São Francisco de Assis, quando ele estava ali nas Sextas Moradas, um homem que já tinha abandonado tudo, né? E ele vivia angustiado porque ele via que o movimento do franciscanismo que estava nascendo ali, os franciscanos, estava sendo mal conduzido, né? Já tinham distorcido muitas coisas, muitas regras que ele tinha deixado, e aquilo incomodava ele sofria com aquilo. Aí ele conversou com uma pessoa mais elevada, né? Que já estava nas sétimas moradas, né? Que era Santa Clara de Assis. Aí Clara, Francisco, essa obra não é sua, Francisco, essa obra é de Deus, se desapegue disso e se preocupe unicamente com Deus. E depois daquela conversa com Santa Clara, São Francisco se desapegou totalmente de tudo dessa vida
e se uniu perfeitamente a Deus, entrando nas sétimas moradas, ao ponto de São Francisco de Assis ele receber as chagas divinas. Né? Quando ele orava, ele flutuava, né? Irmão Leão ia lá beijar os pés dele, ele flutuando, tamanha a união que São Francisco tinha com Jesus. As pessoas olhavam para São Francisco de Assis e via o próprio Jesus. Isso acontece com todos que entram nas sétimas moradas. Santa Teresa, certa vez, ela viu São Pedro de Alcântara e disse: nossa, eu vi um santo em obras, né? Um santo na prática. Né? Eu olhei para ele e vi que ali estava a santidade, um homem que já estava nas sétimas moradas. Então, é isso. Ou seja, quem está na sétima morada pode dizer com perfeição que não é mais ele que vive, é Cristo que vive nele, assim como disse São Paulo. É aquela união perfeita. E quem já está nesse estado, existe uma alegria perfeita, chegou à felicidade plena aqui na Terra, felicidade máxima que uma alma pode chegar, e ela sente uma fé sobrenatural, um amor semelhante ao amor que Deus tem por nós, e ela vive uma paz perfeita. Ela está aqui na Terra, mas é como se não tivesse, é como se ela já estivesse no céu. E essa é a nossa meta. Nós precisamos chegar às sétimas moradas, e para isso nós precisamos trilhar esse caminho e com perseverança, com fé, porque nós precisamos da graça de Deus. Sem a graça de Deus é impossível chegar às sétimas moradas, mas nós precisamos conhecer para que nós possamos buscar. Só Deus basta, glória a vós, Senhor.